Fala, rapaziada, estamos chegando para mais um Papo 10, mais um papo de esportes aqui para você acompanhar no podcast da TCM e hoje com um convidado que promete conversar e muito, trazer aquela resenha sobre, eu vou até chamar assim, uma modalidade que está mexendo não só com o Mossoró, mas também com o país, né, Pedro Ítalo? E aí? E aí, Lares, bom dia para todos, né? Boa tarde para todos também que está nos acompanhando, o pessoal que estiver assistindo, independente do horário que for nos acompanhar. Pois é, a gente está aqui com ele, o Fala Rapaziada, o JP Silva, o homem que eu gosto de dizer é a voz da várzea do futebol de Mossoró e também do X1. JP, seja muito bem-vindo, um prazer receber você aqui. Fala, rapaziada, né? Tem que ter. E bom dia, boa tarde aí para quem está assistindo em casa. E dizer a vocês que é um prazer para mim, uma honra estar aqui, não só para mim, como para a várzea, né? Que hoje em dia estou representando a várzea aqui e estar aqui conversando com vocês, que é referência para mim também. É um prazer. E é uma estreia também aqui, dá aquele gelozinho. Friozinho na barriga, né? De praxe. Vai se acostumando, meu amigo, vai se acostumando. Dia desse a gente tava lá na Arena MM8, fez aquela reportagem já do X1, o Bolinha tava disputando naquela época lá em Fortaleza, o campeonato, inclusive ficando entre os 4 melhores daquela etapa lá de Fortaleza. Isso aí foi muito, né, valioso para você e também para o Bolinha, destacando o Mossoró nesse cenário, né, JP? Isso. Foi muito importante ali para Mossoró também, através daquela participação de Bolinha. Hoje em dia a gente vai lançar o campeonato para revelação, né? E a gente já está conseguindo um número bom de inscritos aí, depois da participação de Bolinha lá. Larissa, só para a gente começar, a gente falou do X1 agora, mas X1 a gente vai se aprofundar mais um pouco lá na frente. JP Silva, para quem não conhece, é aquele cara das narrações que traz a emoção praticamente todos os dias da semana. No final de semana ele não tem dia, não tem hora. E a gente acompanha, fica sabendo tudo do futebol amador através da sua voz e também do seu celular. JP, como é que surgiu essa ideia de transmitir os jogos da várzea de Mossoró pelo celular, inclusive narrando? Foi difícil esse início? Teve vergonha, recebeu muita crítica? Como é que foi o início de tudo isso? Como é que surgiu essa ideia? Teve muita crítica, muita vergonha também. Eu comecei lá na minha comunidade, nos Teimosos, no bairro Teimosos. Tem um racha lá, nós chamamos de racha pelada, lá toda quarta-feira, na quadra do Duarte Filho, né? Lá do bairro Teimosos. E lá sempre tem aqueles personagens, né? De resenha, essas coisas. E eu levava meu celular e começava a gravar os meninos lá, a resenha. Tinha rivalidade entre um e outro. Aí eu comecei a usar essa rivalidade e chamar eles para disputar em campo, em quadra, né? E aí os vídeos que eu fazia com eles começou a viralizar na cidade, né? Depois cobrindo os jogos do time da minha comunidade também. E os outros times querendo desafiar o time, né? E os vídeos foi se espalhando, né? Aí eu comecei a receber mensagens, né, de novos seguidores. Homem, vá pra Várzea, vá lá pro Xerém, vá pro Campeonato das Malvinas. E eu tive uma resistência porque eu sou uma pessoa tímida, né? Aí eu comecei a ir, mas aí daí do Xerém pra lá, fiz a semifinal lá no Xerém, fiz a cobertura e os vídeos viralizou, de repente 5 mil seguidores, 10 mil seguidores e só crescendo aí no futebol. E no começo, eu comecei com um celularzinho que não passava nem 30 minutos de jogo, então eu tinha que gravar, os jogos, chegava em casa, eu botava para carregar e postava, né? Aí depois que foi tendo engajamento, eu peguei um celular emprestado do meu sogro, né? E comecei a gravar ao vivo, né? Mas sempre as primeiras é as piores que tem, né? Começava o jogo, chegava no segundo tempo, o celular não tinha mais bateria, ou os dados móveis acabavam.
É normal, né? Eu lembro muito bem, por exemplo, também, claro que o Pedro também deve lembrar do início dele, do frio na barriga, dos recursos que a gente tinha, nunca é 100%, né? Depois vai ganhando corpo. JP, a gente conversando aqui, justamente falando já sobre futebol amador, uma coisa que a gente sempre pergunta para quem trabalha no futebol profissional, em relação aos atletas aqui da região, por que falta tanta oportunidade. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta um pouco diferente. Por que hoje em dia tem jogador que já atuou no futebol profissional de Mossoró, por exemplo, aqui na região, e está preferindo o futebol amador? Porque, notoriamente, você que é um cara que vivencia o futebol amador aqui na nossa região, você já viu muito atleta que estava no Potiguar, no Baraunas, no Mossoró, ou outras equipes aqui, que estão preferindo, inclusive, focar no X1, focar no futebol amador. Por que tá mexendo tanto com essa galera para deixar, entre aspas, o profissionalismo e ir para esse outro lado? O que você acha? Eu acho que é aqui, especialmente na cidade, né? Eu acho que o que os times hoje em dia amador tá oferecendo, principalmente no futsal, né? Por partida. Tem jogador aí que tá recebendo por partida, né? O que não recebe no mês no clube profissional aqui, né? Especialmente. Então eles preferem, né, fazer, porque hoje em dia porque no amador você consegue jogar em 3, 4 times, né, e receber por 3, 4 times. Você então, acaba tendo um lucro também bem melhor. Né? Mensal. Tem jogador de várzea que tá fazendo um salário no mês ou mais hoje em dia. É interessante essa pergunta do Larissa, que acompanhando o campeonato de X1 lá de Fortaleza, eu conversava com você, terminava as partidas, a gente ficava numa resenha ali no Instagram com você, e observando, eu citei o L7, o Ramon, né, o próprio Bolinha, são jogadores que, observando assim, tem potencial para estar no futebol de campo. Inclusive o Ramon é da base do Everton Cebolinha, né? Surgiu ali com o Everton Cebolinha. E a gente vê esses jogadores disputando futebol amador X1. Às vezes não é nem o futebol amador em si, é o X1, é o X2. É nessa pegada aí, dessa questão que o investimento é melhor para eles do que tá arriscando no futebol profissional? No X1, hoje em dia Se você tem o potencial, né? Inclusive que nem Bolinha, tem um potencial para X1, dribla para os dois lados, bate com as duas pernas, marca bem, tem drible. Então ele tem futuro no X1. Já no jogador hoje em dia, profissional. Já o jogador profissional, aqui em Mossoró especialmente, né? Não recebe a mesma coisa. Bolinha, ele recebeu o convite para jogar profissionalmente, ele preferiu ficar trabalhando e fazer o extra no futebol, porque também deslumbra também no X1 e mais longe do que no futebol coletivo. Ele recebeu e não quis ir jogar profissionalmente. Olha aí, né? E a gente vai na base e vai na vida do JP. Seu maior sonho, né? Você falava com o cara tímido, né? Recebeu muitas críticas. Em algum momento você pensou em desistir? E qual o seu maior sonho? Onde você quer chegar, né? Nesse seu trabalho de influência, vamos dizer assim, do futebol de várzea? Desistir não, nunca pensei em desistir não. Recebi várias críticas que me deixou triste, né? Que fez eu parar 2 dias, mas desistir não. Eu sempre pego as críticas e tento melhorar, tento acertar, entendeu? Desistir não. E meu maior sonho, meu maior objetivo é esse, fazer crescer como influência, né? E fazer com que a várzea de Mossoró, os jogadores de Mossoró, seja reconhecido nacionalmente, né? E gerar oportunidade para mim e para eles também. Crescer aí, tanto no Instagram, porque eles acabam crescendo. Tipo, o Bolinha tinha 600 seguidores, foi para a etapa nacional lá, ganhou mais de 1.000 seguidores, né? Recebeu várias oportunidades e tá aí, crescendo aí. Hoje ele é chamado para ir jogar. O goleiro Henrique também, que se destacou com ele no campeonato lá. Que goleiraço. Henrique tá com convite para jogar um jogo de X1 com o Ramon. Sim. Lá em São Paulo, né? E se eles vão para lá, e se eles ganhar o jogo, Henrique já volta para cá
bem mais experiente e volta com dinheiro bom também para casa, para a família dele, entendeu? E Henrique também vai jogar em Natal já com outro jogador. Isso é tudo renda para ele e reconhecimento. Sim. Semana que vem nós vai jogar em Natal, eu vou mais ele para lá. E essas viagens acabam também ajudando você até mesmo a expandir um pouco do seu trabalho. É um dos seus sonhos, quem sabe, se tornar não só mais uma voz aqui do nosso futebol amador, do X1 aqui da nossa região, mas também expandir um pouco do seu trabalho até para o cenário nacional? É para meu objetivo agora é esse, é tentar alcançar público também fora de Mossoró também. O sonho tá crescendo aos poucos, junto inclusive com os atletas aqui da região. Isso. Mas aí eu já ouço relatos, né, de pessoas dizendo que fora de Mossoró, outro canto do Brasil, as pessoas falando que vem a pessoa seguindo o meu trabalho, ver meus stories. Alguém já pediu foto com você? Aquela tietagem que a gente fala, né? Já pediu foto, né? Ó. Hoje eu saio, vou no centro e chego numa loja, eu sou surpreendido, né? Que eu chego na loja, o vendedor já me chama pelo meu nome, né? Já sabe. É interessante que quando tem jogo, e inclusive JP transmitiu um jogo recentemente que eu estava participando lá na Arena Champions, já gera uma expectativa dentro do próprio time. JP Silva vai transmitir o jogo. Então, além do cara querer, né, vai pra disputa, quer vencer, mas o cara quer fazer bonito, Porque vai ser transmitido. Inclusive, né? Ele transmitiu um grande jogo lá, quase que a gente tira um dos favoritos. Surpreendeu. Quase que a gente tira um dos favoritos lá. Então, assim, gera toda essa expectativa da transmissão de JP Silva. Eu escuto o relato, teve dono de time que me chamou, disse, homem, vamos filmar o jogo do meu time, que quando você vai, os caras dão uma vida. Parece que é um combustível a mais, né? JP, você veio lá dos Teimosos, né? Surgiu lá como você passou aqui pra gente no início. E é interessante porque muitas vezes o pessoal fala, não tem oportunidade, a gente tá esquecido aqui em algum bairro e tal. Mas você em nenhum momento olhou, vou pro lado mais fácil. O que você faz hoje, na minha opinião, é algo muito complexo. Você deixa o seu lazer na semana, né? Você, no final de semana, inclusive está com sua namorada aqui, provavelmente ela deve sofrer sua esposa deve sofrer um bocado também final de semana, porque você tem que estar trabalhando. E às vezes o pessoal confunde o seu trabalho com uma brincadeira. Isso. Né? E eu acho que é bem mais complexo do que muitos outros trabalhos. Porque muitas vezes a gente trabalha até o sábado, meio-dia, e tem o resto do sábado e o domingo para a família, para o lazer. E você não, você tem principalmente os jogos de várzea, acontece sábado e domingo. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa sua rotina. No começo foi bem difícil, né? Que eu era ajudante de pintor, trabalhava de ajudante de pintor e eu trabalhava o dia todinho e à noite tinha que sair, né? E quando eu fui botando esse conteúdo, aí os seguidores, eles querem que todo dia você esteja produzindo, né? E eu chegava cansado, né? Mas aí eu olhava lá os stories que tinha que postar e ia pra várzea. Mas antes eu saía pra bater uma bolinha pra ir pro rancho só na quarta-feira com os meninos. Aí foi bem difícil. Toda noite aí eu chegava, já tomava banho, já ia pra onde tivesse bola, tivesse jogo, eu ia, né? Toda noite, chegava à tarde em casa, deixava a esposa todo dia em casa, até ela se acostumar com isso, né? Aí chegou a certo ponto que ela começou a entender que isso era um trabalho, que tinha futuro, e começou a apoiar. E aí foi dando certo. Outro impasse foi os seguidores, os jogadores entender que era um trabalho aquilo ali, entendeu? Que às vezes tem essa parte de divulgação, de querer que divulgue tudo, entendeu? E eu comecei a botar nos stories, né, para eles verem que era um trabalho que eu gastava com gasolina. Sim. Que eu pagava uma internet boa, que eu comprei um celular melhor, entendeu? Aí, através disso, eles mesmos começaram a me ajudar também, contribuindo para comprar um celular. Teve seguidor que falou com o empresário para ficar me ajudando, entendeu? Aí vai estar desenvolvendo aí esse trabalho
E eu aprendi muito, assim, colocando assim em prática, entendeu? Com os próprios seguidores mesmo me ensinando a talvez ser um influencer aí, para chegar a ser um influencer. O grande desafio para quem trabalha com esporte é esse, né, Pedro? A gente, além de trabalhar durante a semana, né, verificando campeonato, competição, já tem um fim de semana que a gente também tem que cobrir os jogos. E tem gente, às vezes, que até se estressa quando a gente não sabe que tá tendo a competição. Não sei se já aconteceu com você de, sei lá, vai ter um rachinha, um torneio que a gente nem sabe o que tá acontecendo. Aí não pisa lá porque realmente não sabia. A pessoa, você não foi lá, você não sabia, meu amigo, eu vou fazer o quê? Eu não tenho como estar em todo canto ao mesmo tempo, não. Eu sou só um. Exatamente, eu sou só um, né? Pergunta resultado de jogo de... Quando saiu o jogo lá na picada primeira? Meu amigo, tenha calma. Daqui a pouco vão cobrar que você faça as tabelinhas e saia divulgando aí tudo bem direitinho pra não se perder, né? Mas eu peço os donos do campeonato para sempre mandar o resultado para mim poder postar lá de vez em quando. Eles mandam, nem sempre eles se lembram, mas eu posto lá os resultados de cada campeonato quando eles mandam. Esse seu trabalho está se expandindo muito e eu só fui ter a noção realmente dessa questão do influência, do futebol de várzea, realmente lá com a etapa do futebol do Ceará, que eu vi vários, né? Inclusive tinha que ter um credenciamento para estar transmitindo lá os jogos. Eu não tinha essa noção, mas eu sempre falava com você me citava um nome, que eu acho que talvez seja a referência da maioria, Ney Silva, né? Você já tem o Silva aí no... A coincidência. E a história de Ney Silva é muito interessante também. Ney Silva trabalhou como flanelinha, camelô, enfim. E nessa questão de acompanhar o futebol de várzea lá da comunidade dele lá em Recife, começou a transmitir e numa dessas transmissões caiu no gosto da galera. Qual é o tamanho de Ney Silva para você nessa sua trajetória do seu trabalho? 100%, né? 100% através dele aí. Foi ele quem gerou esse nicho aí na internet, né? De futebol de várzea, ele quem começou. E ele, hoje em dia tem muitos aí. Aqui em Mossoró eu até me surpreendo porque ainda tem só eu aqui. Mas por aí afora tem muitos caras que nem ele aí. Quase todo dia tem um que começa a me seguir e está desenvolvendo o mesmo trabalho e gerou uma profissão, esse nicho aí de futebol de várzea, através dele, de Ney Silva. Em relação até mesmo ao X1, né? Você que tem acompanhado de perto justamente esse crescimento, o que é que, entre aspas, justifica essa febre? Eu vou chamar logo de febre porque é febre mesmo. Essa febre que está se tornando o X1, mas não somente no cenário nacional, né? Mas aqui em Mossoró mesmo, pessoal que... Até mesmo no meu blog eu notei isso, né? Quando a gente começou a falar de X1, o pessoal comentando assim, aumentando o número de comentários, muito mais mesmo. Então, o que é que justifica essa febre do X1 aqui na nossa região? X1, a gente, quando foi o primeiro jogo lá em Fortaleza, nós se sentiu como se a gente entrou num ringue de luta, de UFC. Porque incrível lá... A torcida torcendo contra bolinha, torcendo contra a gente, entendeu? E é muito interessante o X1 ali. Parece aquilo ali de um contra o outro. Não tem empate, ou você perde ou você ganha, entendeu? As apostas em dinheiro influencia muito na visibilidade, expandir o X1. É muita coisa, a visibilidade é muito grande do X1 também. A gente tá trabalhando aqui junto com a banca que tá me ajudando. A gente vai trabalhar aqui para revelar mais jogadores aqui de X1, né, para aumentar mais ainda essa visibilidade aqui em Mossoró e o jogador suba de nível, né? O interessante do X1 é porque o jogador tem que ser completo. Ele Sim. tem que defender. É só ele. É ele o goleiro, mas ali praticamente quem resolve tudo é o jogador. O goleiro dá aquela contribuição, mas... Literalmente tá ali para evitar o problema, né? O jogador tem que defender e tem que atacar.
JP é complicado encontrar ou talvez lapidar jogadores para ter essa concentração, esse foco na carreira também, né? Porque o cara, se ele for desligado da carreira, ele é engolido ali dentro. Sim. Né? Então, e você faz a rivalidade. Tem a Coroa, né? Tem o Pilim, tem o Bolinha, e você faz aquela rivalidade e o cara quer ser o melhor da cidade. Né? Quer estar naquele ranking do JP sendo divulgado como o melhor. Né? Como é que você organiza toda essa arapuca aí? Eu tentei fazer inclusive igual o UFC, né? Ter o campeão lá e os caras lá e disputar aquela coroa, né? Que começou com a disputa entre o Wilson Potiguar e Pilim, né? Que todo mundo apostava em Wilson. E Pilim foi lá e ganhou dele de 5-3 com autoridade e tudo. Né? Aí depois nós fez o desafio de Bolinha contra Pilim, né? Aí Bolinha ganhou, é o atual campeão daqui de Mossoró e região. E semana que vem, Bolinha vai botar a coroa em jogo contra Gilcinho lá de Juremal, ali perto de Baraúna. E já tá a expectativa grande aí do jogo de Gilcinho contra a Bolinha. Bolinha desafiada aí de novo, e por sinal, sem dúvida nenhuma, assim, é sempre bacana justamente fomentar essa rivalidade, que a gente já vê a rivalidade entre cidades, como o Pedro falou, né? Você vê o cara quer ser o rei de Mossoró, eu quero ser o rei do X1. Galera de Areia Branca tem uma rivalidade todo mundo, gigantesca. Realmente, Areia Branca e Mossoró tem uma rivalidadezinha boa, antiga, que fomenta o nosso esporte, né? Bolinha realmente é o nome a ser observado aí, que talvez seja a nossa grande joia, você acha que é isso? Bolinha, sim, porque ele é muito completo, né? Como eu já falei, ele, assim, um cara que você olha e você diz, esse cara nasceu pro X1, né? Mas também tem Gilcinho, que é de Juremal, que também participou da etapa lá de Fortaleza. Ele saiu na segunda fase, Gilcinho. Tem André Pérez de Açu, que jogou já aqui no Mossoró, jogou o estadual agora pelo Açu. Inclusive o André Pérez vai jogar contra Lucas Lins, lá de Areia Branca, sexta-feira. Lucas Lins, que desafiou, teve Gilcinho, né? Teve o jogo lá em Areia Branca, desafiou. Ganhou de Gilcinho. Onde Gilcinho era favorito, né? Isso, e Lucas Lins botou o nome dele para o X1. Na vitrine, né? Botou ali, a partir daquele jogo ali, inclusive hoje, trabalhando nessa empresa aqui de Mossoró, né? Que está... investindo. A mesma que Bolinha, né? Na mesma que Bolinha. Hoje é Bolinha, Lucas Lins, tem outro? Gilcinho. Gilcinho ainda faz parte da equipe ou... Não. Hoje da equipe dessa empresa... Gilcinho era e saiu agora, né? Isso, então tá só Lucas Lins e Bolinha. Lucas Lins, Bolinha e Massinho. E Massinho, tava tentando lembrar do nome de Massinho. Certo. Isso. Então isso aí já é um grande... Né, botando esses 3 meninos aí na vitrine, preparando, porque existe toda uma preparação lá, nutricionista, física, né, e os treinos no campo que a gente vai acompanhando, o JP Silva sempre vai divulgando. Então, um trabalho totalmente profissional. Cabe ao jogador querer, né, ter a cabeça boa para entender que ele é um profissional dessa modalidade. Não, e realmente é uma tendência, né, a gente tem acompanhado isso, não só no cenário nacional, mas até mesmo pela visibilidade que esses jogadores estão tendo, assim, é como você falou, é uma chance de você despontar pelo que você gosta, que é a prática do futebol através do X1, da forma como é disputado o X1, e outra coisa que, convenhamos, você até falou assim, tem a galera torcendo contra, o que também faz parte do jogo, mas é muito melhor do que... Famoso caldeirão, viu? Mas é muito melhor do que aquelas torcidas que dão um trabalho no dia a dia, né? Fala sério, assim, fora que você tá buscando também o seu espaço, tá buscando um espaço na região, então isso é muito importante, e até já pegando um embalo da questão do espaço, eu como mulher sempre vou puxar um pouquinho pra isso também. Tá faltando a mulherada no X1? Tá, e eu sou muito cobrado por isso aí. Tá, só que a gente tá focando aí no trabalho pra enganjar ainda mais no X1 masculino, né? E depois a gente também puxar pro feminino e pro sub-17, mais pra base, entendeu? Categorias de base também, né? Porque hoje a gente conta apenas com esses 7, né, que nós citou aqui, Bolinha, Gilcinho, Massinho, Lucas Lins, Pedrinho Panguaçu, André Pérez, entendeu? Geralmente outros que são iniciantes não querem jogar contra eles porque eles já vêm jogando, né? É mais experiente, aí tá ficando só entre eles, né? Aí Bolinha com esse desempenho lá
no Ceará, a gente não acha mais quem queira jogar contra ele, entendeu? E isso faz com que ele, né, fique estagnado, não evolua mais ainda, entendeu? Tem que ter alguém ali para ficar, né, isso, fomentando a evolução dele também. E para a equipe que está sendo formada agora, né, que o Marquinhos, quem teve a iniciativa, né, quem me segue conhece o Marquinhos, que me chamou e disse: Paulo, vamos fazer uma equipe aí de X1, eu arrumei uma empresa aí que vai investir na empresa de tudo. Vamos começar aos poucos e de repente vai virar um trabalho profissional, né, que foi formada essa equipe, ele convocou os 3 jogadores, né, que estão lá, e os meninos contam com o Sam, né, que é treinador dos meninos e preparador físico. Sam, ele recebe uma ajuda de custo da empresa. Os 3 jogadores e tem os goleiros, né, Vinícius, que entrou agora na equipe, e Henrique, né, Henrique Bolinha já recebe uma ajuda de custo para jogar e uns bônus por jogo, né, uma porcentagem por jogo quando eles ganham, né, e os outros 3 vão passar a ganhar também ajuda de custo. Aí, mas só que eles precisam de adversário, né? Precisa que outras empresas também façam o mesmo trabalho. Então, essa própria empresa que está investindo, ela está investindo em campeonato, que é para gerar mais jogadores e mais empresas aí investindo no X1 para crescer aí o projeto aí em Mossoró e região. Eu não vou esconder, lá na etapa do Ceará, quando foi lá no início que eu vi o L7 jogar, eu disse: esse cara aí, JP, é o grande favorito para mim. E no fim, L7 acabou levando. Já puxando aqui para o nosso cenário, tem o Homem de Pedra, que é o Bolinha, ficou conhecido como Homem de Pedra lá na etapa do Ceará. Eu sou fã tanto do Bolinha, né, não conhecia o Bolinha, conheci também lá no trabalho dele lá na etapa do Ceará, fui acompanhando jogo a jogo. E agora eu fiquei muito feliz com a chegada de Lucas Lins. Eu acho o Lucas Lins um jogador que pode chegar no nível de L7, porque ele tem estatura, ele é um jogador veloz, e se ele aprimorar a parte física dele, eu acho que vocês vão ter 2 super jogadores de X1, X2 para disputar qualquer campeonato aí fora do Brasil. Lucas Lins, fora esses quesitos aí que você falou, ele é um cara forte mentalmente também. É muito forte, e no X1 é importante você ser forte mentalmente. Porque é você e você ali, né? E você tem que saber, né? E você vê que nas entrevistas, né, Lucas Lins já tenta intimidar os caras ali já na entrevista, né? Você vê que ele não abre, não pipoca. JP, pra gente ir finalizando aqui nosso papo, o tempo é curto, infelizmente, mas tá feliz, tá realizado, não sei se você ainda tem alguns objetivos, mas hoje você tá realizado com o que você conquistou nessa sua pequena trajetória, e feliz com esse trabalho que eu sei que tem uma empresa também por trás de vocês, já investindo nesse seu trabalho. Tá feliz, realizado? Tô feliz porque, como a gente sabe, você trabalhar com o que você gosta, né? Isso é muito bom. E hoje tô conseguindo viver do meu Instagram, do meu trabalho, né? E focando nisso, e tá saindo toda noite de casa, né? E tá no lugar ali que você gosta, fazendo ali o que você gosta todo dia. Uns objetivos que eu tinha, né? No começo eu atingi quase todos, né? Eu não deslumbrava assim. O meu objetivo eu alcancei todos, né? E daqui para frente aí só vai aumentando, né? Só vou buscando mais, de etapa em etapa, e sendo feliz. Agradecer aqui demais sua participação também conosco, até mesmo para expandir, né, o X1, ajudar também a colocar na vitrine. Trata de consolidar o masculino, porque ela vai estar cobrando o feminino. Agora eu vou começar a cobrar. Aí você, né, já está sendo cobrado em outras categorias, agora eu vou começar a cobrar. Mas é importante também a gente dar uma chamada, né, na mulherada. Às vezes tem um pouco de vergonha também, da timidez, tem um pouco de receio, faz parte, mas acredito que
pelo crescimento do X1. Daqui a pouco a gente vai ver algumas mulheres aqui na região botando quente também. Quero ver no também X1. as transmissões, já que por enquanto não tem X1, mas de vez em quando uma transmissãozinha lá do futebol feminino, né? E pega fogo, viu? Agradecer Valeu. aqui a participação de todo mundo. Se você curtiu o nosso Papo 10 de hoje, aproveitando aqui a febre chamada X1 e também o nosso futebol de várzea, não esqueça de dar um like aqui também do nosso canal do YouTube, acompanhar sempre a programação da TCM para saber qual vai ser o próximo entrevistado ou qual vai ser a próxima entrevistada aqui do nosso Papo 10. Até a próxima!